Caros irmãos, queridas irmãs, o refrão do Salmo responsorial de hoje resume o tema da liturgia da palavra deste 11º domingo do tempo comum. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Na primeira leitura, tirada do livro do Êxodo, os israelitas atravessaram o mar, Deus interveio e, com mão poderosa, os libertou da escravidão. E eles agora são livres para prestarem culto, para adorarem o verdadeiro Deus. Deus os congregou, Deus os reuniu aos pés da montanha sagrada, ali em volta do Sinai. Moisés, que é o mediador da aliança, sobe. A leitura diz: Moisés então subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou-o do alto da montanha e disse: Ele é o intermediário, o mediador, o representante de Deus para o povo e o representante do povo para Deus. Então Deus comunica a ele a sua palavra e ele transmite o que Deus disse aos israelitas. Deus vai fazer uma aliança. Aqui nós estamos, o que nós escutamos na primeira leitura é o prólogo da aliança, é a introdução. Depois virão os mandamentos e, portanto, as cláusulas desse contrato, desse compromisso, porque uma aliança nada mais é do que um compromisso, um pacto, um contrato. Um contrato tem duas partes e ambas as partes têm direitos e deveres, têm obrigações, né? São duas partes que se obrigam, que se comprometem uma com a outra. Um casamento é uma aliança, então, um pacto de amor, de fidelidade. Deus vai se casar com aquele povo. E as cláusulas, ou seja, as condições desse contrato, desse compromisso, são justamente os mandamentos. Deus escolheu aquele povo para estar mais perto dele, para estar mais próximo, para ter esse compromisso, essa relação íntima de amor com esse povo. E ele diz assim, Moisés diz: se guardardes, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Quando eles saíram do Egito, eles eram, na verdade, tribos. As 12 tribos de Israel. Cada uma dessas tribos descende de um dos 12 filhos de Jacó, que Deus passou a chamar de Israel. Por isso são as 12 tribos de Israel. Quando Deus reúne, congrega essas tribos, agora livres por intervenção de Deus, e dá a elas uma lei, então elas se tornam um povo. É o povo preferido, é o povo escolhido por Deus para ser um reino de sacerdotes e uma nação santa. Dentro do povo de Israel, Deus escolheu uma tribo para exercer as funções sacerdotais, para oferecer os sacrifícios, para fazer esse papel de mediação entre Deus e o seu povo, que é a tribo de Levi. Inclusive, quando eles, 40 anos depois, tomaram posse
da terra prometida, eles dividiram entre as tribos a terra, e a tribo de Levi não recebeu terra nenhuma, porque a porção da sua herança é o Senhor, é a tribo sacerdotal. Arão e Moisés pertenciam à tribo de Levi, e a partir de então os levitas exercem essa função sacerdotal dentro do povo. Agora, o que Deus está dizendo aqui, ao chamar esse povo de povo sacerdotal, de reino de sacerdotes, é que o que a tribo de Levi é para Israel, Israel deve ser para os outros povos. Minha é toda a terra, diz o Senhor, todos os povos me pertencem, mas eu escolhi este povo, eu consagrei, ou seja, eu separei este povo para mim, para o meu serviço, para manifestar a minha glória entre as nações. Sempre que Deus escolhe alguém, no caso o povo de Israel, Deus não escolhe em detrimento dos outros, não é uma exclusão, mas é para que aquele que foi escolhido seja um dom de Deus para os outros. Luz, sal, fermento, sinal, instrumento. Então Deus escolheu esse povo, constituiu esse povo para que do interior desse povo nascesse o Messias, o Salvador. O Salmo nos diz: nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Então, como nos ensina Santo Tomás de Aquino na sequência de Corpus Christi, era sombra o antigo povo. O que é velho cede ao novo, foge à noite e chega à luz. A figura deu lugar à verdade. Aquele povo da antiga aliança era uma sombra, era uma figura. E o que nós escutamos hoje no Evangelho é a constituição do novo povo de Deus. Assim como Deus lá no Antigo Testamento reuniu as 12 tribos e fez uma aliança com elas e as constituiu para formarem um povo, no Evangelho Jesus escolhe dentre os seus discípulos 12 apóstolos. O número não é aleatório, não é coincidência, mas Jesus escolhe 12 porque Ele está fundando o novo povo de Deus, que é a igreja, do qual nós fazemos parte. Lá no Antigo Testamento, para fazer parte do povo de Deus, era preciso que a pessoa nascesse por nascimento, sendo descendente de Abraão, tendo, portanto, o sangue de Abraão. Se fosse judeu, se pertencesse a uma das 12 tribos, então faz parte do povo de Deus. Agora não. É pelo batismo que nos incorpora a Cristo. O batismo é um novo nascimento. A gente nasce de novo e por este novo nascimento nós fazemos parte do povo de Deus. Pela fé em Jesus Cristo, nós entramos em comunhão com Deus e nos tornamos parte do seu povo. Então, o povo da antiga aliança estava restrito, o povo de Deus era restrito a uma etnia, a uma raça. Agora é um reino universal. Por isso, uma das notas características da igreja é que ela é católica, que quer dizer universal. Então, vejam que Jesus escolhe 12 e Ele manda que eles preguem o Evangelho apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não entrem nas cidades dos samaritanos, não falem com os pagãos, falem apenas com as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Há 600 anos os profetas anunciavam a vinda do Messias. Olha, Deus vai mandar o Messias, Deus vai instaurar o seu reino, Ele vai nos libertar dos nossos inimigos. Passaram-se 600 anos e boa parte
das pessoas tinha perdido a esperança. Boa parte das pessoas pensava: esse Messias vem coisa nenhuma, 600 anos, essa promessa não se cumpre. Então muitos já tinham se esquecido de que aquele povo era o povo escolhido por Deus, já não obedeciam aos mandamentos de Deus, tinham se esquecido da aliança. Era preciso primeiro pregar a essas ovelhas perdidas da casa de Israel, pregar primeiro aos israelitas, ao povo eleito, aos judeus no caso, os da tribo de Judá, que tinham permanecido ali fiéis, mas muitos desses já tinham perdido as esperanças. Depois da sua ressurreição, Jesus vai mandar os apóstolos pregarem o evangelho a todas as nações, a todos os povos, ide pelo mundo inteiro. Mas agora eles vão apenas chamar aqueles a quem Deus falou primeiro. E os apóstolos depois também vão seguir essa pedagogia. São Paulo, quando chegava numa cidade, logo procurava uma sinagoga, pregava primeiro aos judeus, logo ele era expulso da sinagoga por ensinar que Jesus era o Messias, e depois de ter pregado aos judeus, ele então se dirigia aos pagãos. Mas primeiro, como o próprio Jesus disse para a samaritana: vocês adoram quem vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. O Messias nasceu ali naquele povo que Deus tinha escolhido. Mas era sombra, era figura. Jesus está fundando a igreja, Jesus está constituindo o novo povo. Nós hoje somos o povo e o rebanho do Senhor, como nós cantamos no Salmo. E por que Deus escolheu aquele povo? Deus podia ter escolhido outro. Inclusive, a partir de critérios humanos, os hebreus eram o povo mais improvável, insignificantes, um povo inclusive que era nômade, foi escravizado quase sempre. Na sexta-feira nós celebramos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus e na primeira leitura nós escutamos um trecho do livro do Deuteronômio, no qual Moisés diz o seguinte: Tu és um povo consagrado ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu dentre todos os povos da terra para seres o seu povo preferido. E por que Deus escolheu esse povo? O Senhor se afeiçoou a vós e vos escolheu, não por serdes mais numerosos que os outros povos. Na verdade, sois o menor de todos, mas sim porque o Senhor vos amou. Então Deus podia ter escolhido os egípcios. Se fôssemos nós a escolher segundo os nossos critérios humanos, não, vejam só que maravilha, o povo egípcio construiu ali as pirâmides, eles tinham uma arquitetura avançada, uma astronomia avançada, uma ciência avançada para a época. Uma técnica que até hoje os estudiosos ficam sem saber explicar muito bem como eles conseguiram fazer tudo aquilo naquela época. Deus podia ter escolhido os egípcios, ou os gregos, que inventaram a filosofia, a democracia, os romanos que fizeram um império que se estendeu por quase todo o mundo conhecido naquela época, ou os persas, ou sabe-se lá, tantos outros povos mais interessantes, digamos assim, que se destacavam por suas características, qualidades. O povo hebreu era um povo sem nenhuma característica marcante. Então Moisés diz: Deus não vos escolheu porque sois o povo mais numeroso, mas porque o Senhor vos amou, Ele se afeiçoou por vós. O amor é uma escolha, é uma decisão, e Deus nos escolheu para nós sermos o seu povo e
anunciarmos, proclamarmos as suas maravilhas para os outros povos. A mesma coisa, já que nós somos hoje o povo de Deus, se aplica a nós. O que é que São Paulo diz na segunda leitura de hoje? Quando Deus nos escolheu, quando Deus nos chamou, quando nós nos tornamos cristãos, recebemos o batismo, quem nós éramos para que Deus nos escolhesse? São Paulo diz: quando éramos ainda fracos, quando éramos ainda pecadores, quando éramos inimigos de Deus. A prova de que Deus nos ama é que lá naquele tempo, quando nós éramos pecadores, fracos, inimigos de Deus, Ele nos amou, Ele nos entregou o seu Filho, Cristo morreu por nós. Essa é a prova de que Deus nos ama. Então, não é porque nós somos melhores, é um privilégio, sem dúvida nenhuma, mas é também uma responsabilidade muito grande. Porque, de novo, quando Deus escolhe alguém, não é para excluir os outros, não é em detrimento dos outros, mas é para que este que Deus escolheu seja seu sinal, seu instrumento. São Pio de Petreutina, por exemplo, ou Santa Gema Galgani, outros tantos santos que já desde a infância tinham dons místicos extraordinários, sem dúvida nenhuma são eleitos de Deus. Todo mundo quer falar com Jesus, com Maria, com o anjo da guarda, como São Pio falava, mas ninguém quer apanhar do diabo igual ele apanhava, né? Porque junto com o bônus vem o ônus, junto com o privilégio tem a responsabilidade. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Nós somos privilegiados de estarmos aqui. Quanta gente vai passar pela vida, vai nascer e morrer sem nunca ter participado de uma única missa, sem nunca ter comungado uma única vez, sem receber a graça do batismo, sem receber o dom do Espírito Santo, sem conhecer o Evangelho. Nós temos esse privilégio, mas esse privilégio, essa graça, não é por mérito nosso. Por que o Senhor nos escolheu? Nós éramos pecadores, nós éramos inimigos de Deus, nós éramos fracos, e no entanto Ele se afeiçoou a nós. Agora, é como termina o Evangelho de hoje. Jesus diz: de graça recebestes, de graça deveis dar. O Evangelho começa com Jesus vendo as multidões e se compadecendo delas porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus se comoveu profundamente. O verbo grego usado por São Mateus, que aqui é traduzido como compadeceu-se, literalmente significa que as suas entranhas estremeceram. Jesus ficou comovido de ver aquela multidão que vinha para falar com Ele, para escutá-lo. As pessoas queriam que Jesus tocasse nelas, mas era muita gente, Jesus não dava conta. E Ele fica compadecido. Como também tanta gente quer conhecer Jesus. Imaginem, nós estamos aqui, tem microfone, todo mundo escutando. E se nós estivéssemos como lá no dia de Corpus Christi, né? Sei lá quantas pessoas nós éramos, 1.500 pessoas naquele ginásio, tem o microfone, tem a caixa de som, todo mundo escuta. Agora imaginem lá Jesus falando com 5.000 pessoas sem microfone. As pessoas não conseguiam escutar, né? Então todo mundo queria chegar perto, queria tocar, queria escutar o que ele estava falando, queria contar para ele as suas dores. Não tinha como. Era impossível. Então Jesus diz: a messe é grande, a demanda é cada vez maior e os operários são poucos. Então, pedi ao Senhor da messe, orai, para que mande trabalhadores para a sua colheita. E ele então escolhe os 12 e distribui, reparte com eles o seu poder, o seu ministério, e os envia como seus representantes. Olha, eles não conseguem chegar até mim
mas então eu vou dar a vocês o poder de fazer o que eu faço. E vocês serão os meus representantes, eu vos envio. E eles vão, né? Então, claro que na igreja, aqueles que recebem o sacramento da ordem, que comunica este poder sagrado que Jesus comunicou aos apóstolos, então os diáconos, os padres, os bispos têm uma responsabilidade especial. Mas todo batizado tem a obrigação, porque faz parte da igreja, então tem uma parte na missão da igreja, de dar aos outros aquilo que recebeu de graça. De graça recebestes, de graça deveis dar. Ele nos separou, vejam lá na carta aos Hebreus, quando ele fala que todo sumo sacerdote foi tirado do meio dos homens, foi separado. Esse é o significado de consagração, né? Foi separado, foi tirado do meio dos homens e constituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus. Então Deus nos separa, Deus nos escolhe para nos constituir a serviço dele, para sermos sinal, instrumento. Por isso é que nós, a igreja, é luz, é sal, é fermento. Porque há tanta gente aí que não conhece. O Papa Francisco, na sua encíclica Evangelii Gaudium, dizia: há uma coisa que deve nos inquietar profundamente, que deve, ele não usa essa expressão, né, mas deve tirar o nosso sono, deve nos preocupar, que haja tanta gente que não conhece o Evangelho, não conhece Jesus, não faz parte da igreja, não é batizada, não comunga, não tem acesso a essa graça que nós temos. E eu não posso guardar para mim de maneira egoísta: ai, que maravilha que eu posso comungar, que maravilha que eu posso ler a palavra de Deus e conhecer a sua vontade, que maravilha que eu sou batizado. E os outros? Eu recebi essa graça, eu fui alcançado por Cristo, eu tenho uma responsabilidade grande de ser instrumento de Deus para as outras pessoas. É por isso que Deus escolhe, que Deus separa, para nos constituir em favor dos outros que ainda não têm acesso, que ainda não conheceram. O Papa Francisco diz: isso deve nos inquietar. Assim como Jesus ficou inquieto, Jesus ficou comovido. Tanta gente quer me conhecer, tanta gente quer se aproximar de mim, mas não encontra meios de chegar até mim. E qual é o meio? É a igreja, por isso ele institui os apóstolos. É missão de cada batizado, é missão de cada cristão. Tudo bem, nós não temos dons místicos extraordinários como São Pio de Petreutina, como Santa Gema Galgani, né? Mas nós temos as graças ordinárias que Deus nos dá, que outras pessoas não têm acesso. Então, vamos pedir a Jesus hoje, nesta Santa Missa, primeiro que nos dê a capacidade de perceber e de sermos agradecidos por esse dom imerecido que nos foi dado e de nós correspondermos a essa vocação, a esse chamado do Senhor e nos colocarmos a serviço dele, sermos seus instrumentos, cumprirmos a nossa missão sendo luz, sendo sal, sendo fermento, tornando Jesus conhecido e amado por aquelas pessoas que convivem conosco, por aquelas pessoas que passam pela nossa vida e que nós podemos ser instrumento de Deus na vida delas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.